Racismo é ignorância. Racismo no século XXI é sinal de absoluta ignorância. Biologia e antropologia convergem. Não existem raças. O Homo sapiens é uma espécie em que apenas 0,01% dos nucleotídeos componentes da sequência genética variam entre dois indivíduos. Apenas algo entre 0,0005% a 0,001% desses nucleotídeos variam em função do que, historicamente, o fenótipo e a cultura levaram a classificar como raças. O primeiro Homo sapiens, muito provavelmente, é etíope de nascimento. As primeiras comunidades humanas, das quais, nisso Desmond Morris tem razão, os índios isolados atuais não são espelho, migraram para a Europa e a Ásia, desse último continente para as Américas, adquirindo por seleção poucas novas características, entre elas o tom de pele mais claro, o que devia significar alguma vantagem evolutiva em lugares com pouca insolação. De indivíduos africanos, provavelmente pardos ou negros na origem, descende cada um dos 7 bilhões de humanos atuais. Negros são todos. Alguns perderam melanina, pois era melhor assim em estepes árticas e florestas montanhosas. Nas cidades atuais, não faz diferença nenhuma. Até faz. Expor-se ao sol em demasia predispõe mais os mais claros ao desenvolvimento de câncer de pele. Conforme a Declaração Institucional da Associação Americana de Antropologia de 1998. Dado o nosso conhecimento a respeito da capacidade de seres humanos normais serem bem-sucedidos e funcionarem dentro de qualquer cultura, concluímos que as desigualdades atuais entre os chamados grupos raciais não são consequências de sua herança biológica, mas produtos de circunstâncias sociais, históricas e contemporâneas e de conjunturas econômicas, educacionais e políticas. Em outras palavras, se ainda podemos identificar diferenças de renda e escolaridade separando populações por fenótipos, isso é resultado de herança histórica, herança racista. A ciência do século XIX, com seus erros, contribuiu para tal herança, mais até que o tribalismo e a xenofobia ancestrais. Como anular essa herança no Brasil? Com conhecimento, com a nova ciência, com difusão de informações corretas, mas sem recorrer ao tribalismo e à xenofobia, sem fomentar o novo racismo, que faria ainda menos sentido numa sociedade majoritariamente parda, miscigenada e historicamente tolerante quando comparada a outras sociedades. O brasileiro é, geneticamente e fenotipicamente, um vira-lata sem raça definida, um degradê infinito de tons de pele e cultura. Por infortúnio, alguns associaram isso à tradição autodepreciativa, ao "é um belo país, mas o povo..." Como essa tradição é notoriamente bipolar, outros propuseram o contrário. A miscigenação daria uma superioridade ao brasileiro pela capacidade adaptativa, tão falacioso quanto. Se a miscigenação pode dar alguma vantagem, é como motivo para a superação definitiva do racismo, esse racismo residual, pela compreensão de que o brasileiro é europeu, africano e ameríndio, não europeu, africano ou ameríndio. O é sobretudo no que realmente importa, na cultura, soma de experiências multicontinentais, multirreligiosas, multiétnicas e interétnicas. E a consciência negra? Bem, se é para resgatar antigos laços étnicos, se é para recuperar o folclore de raiz, que seja consciência jeje, consciência alçá, consciência caçange, consciência benguela, consciência fulani. Consciência negra faz tanto sentido quanto consciência branca, é uma generalização sem correspondente histórico. Os antepassados africanos da população brasileira não tinham consciência negra, tinham consciência jeje, consciência alçá, consciência caçange, consciência benguela, consciência fulani, entre outras, e dentro dessas com diferenças profundas, pois havia os de Oió islamizados e os de Oió crentes em Olodumaré. Não se davam bem entre si. Os antepassados africanos do Brasil passaram dessas consciências para a consciência brasileira, não apenas pela miscigenação física, mas principalmente pela miscigenação cultural. Não houve escala numa suposta consciência negra que, a propósito, não existia na África, onde teima em seguir não existindo. As guerras interétnicas lá são um fenômeno contemporâneo, herança histórica não superada e em grande parte anterior ao contato com os europeus. Os alemães imigrantes não pensavam, vamos para a terra de nossos irmãos de sangue, os portugueses.
Os descendentes de alemães veem-se como brasileiros, não como brancos, ou alguém duvida da brasilidade de um Ernesto Geisel. Juscelino Kubitschek, de antepassados ciganos, era menos brasileiro por isso? Por acaso Dilma Rousseff é culturalmente búlgara? Nada contra a existência de um clube búlgaro, ou de um centro de tradições ciganas, ou jeje, ou queto, como o Araqueto, de Salvador. Tribalismo não é racismo. Mas opor negros e brancos não faz sentido do ponto de vista histórico, exceto pelo período do racismo científico, muito menos do ponto de vista biológico. Geneticamente, todos têm antepassados negros. Negar isso é racismo, ou racialismo, eufemismo dado àqueles que querem impor uma consciência negra em termos de oposição a uma suposta hegemonia branca, ou pior, a uma suposta dívida branca.